Consumidores industriais de energia elétrica são surpreendidos com aumento no valor da conta, mesmo mantendo os mesmos equipamentos. Mais informações agora com o repórter Carlos Alberto. A Enel continua dando dor de cabeça a consumidores residenciais e industriais na Grande Fortaleza e no interior do estado. Além das falhas no fornecimento de energia que provoca a queima de equipamentos, a Enel enfrenta agora a fúria dos clientes que foram surpreendidos nos últimos dias com duas contas com vencimento no mesmo mês e, em outros casos, uma situação ainda mais angustiante. Sem aumento do consumo, usando os mesmos equipamentos, empresas receberam contas com valores que representam quase o dobro do valor da conta em relação ao mês anterior. Os clientes estão batendo na porta da concessionária, pedem inspeção nos equipamentos e estão indo também aos órgãos de defesa do consumidor. Esse tipo de queixa foi um dos motivos para a Assembleia Legislativa do Ceará criar uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar os desmandos da concessionária contra consumidores. A CPI apontou falhas da empresa e o relatório foi apresentado ao Ministério de Minas e Energia e à ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica. O relatório da CPI apressou a Enel a contratar mão de obra para melhorar a qualidade dos serviços. Mas agora a empresa volta a irritar os clientes com um aumento injustificável das contas. A Enel ainda não se pronunciou sobre essas queixas de consumidores industriais. Com redação do Ceará Agora, Carlos Alberto. Beto Almeida. A análise política com credibilidade e isenção. Então vamos lá, bom dia Marcos, bom dia aos nossos ouvintes. Olha, a gente começa a dar crédito à Enel depois da CPI que foi realizada aqui na Assembleia Legislativa. Depois, Marcos, que entrou o novo presidente da companhia aqui no estado do Ceará, o Nunes, que é um cearense, que é um grande conhecedor desse mercado. E a gente viu, inclusive, um aumento do número de equipes de profissionais da Enel nas ruas da cidade, cuidando de poda de árvores, olhando e consertando, já fazendo medidas preventivas da chamada rede elétrica, mas a Enel não para de surpreender e surpreender também de forma negativa, é claro, porque é que nem aquela síndromezinha do escorpião, né? Quando você pensa que ele está pronto a te ajudar, pá, vem lá e faz a travessura, como se diz. Nesse caso específico da Enel, é bom que se diga, o próprio Carlos Alberto já destacou aí, foi um dos motivos que levou, por exemplo, à instalação de uma comissão parlamentar de inquérito aqui na Assembleia Legislativa. Mas não apenas isso. Os órgãos de defesa do consumidor chegaram a multar a Enel, por exemplo, por essas cobranças de duas faturas em um mesmo mês. Porque, em princípio, não é que a coisa não possa acontecer. Até pode, tá certo? No entanto, a Enel está, sim, violando 2 artigos do Código de Defesa do Consumidor ao realizar essas cobranças de faturas em um mesmo mês, sem que os consumidores fossem autorizados a isso, ou seja, recebendo previamente a alteração da data de vencimento das contas e justificando por que essa cobrança estava sendo feita. Ou seja, o consumidor ele tem que ser comunicado com antecedência, ele tem que receber uma justificativa técnica da Enel. E no caso aí específico, não houve comunicação, não houve nenhum aviso prévio. E ainda por cima, há esse questionamento, porque além de haver a cobrança dupla no mesmo mês, e ainda tem o fato de que houve aumento no consumo para empresas, por exemplo, que têm um padrão certo de consumo. Não tem como aumentar. É um padrão que já existe em relação àquilo. Então, como justificar? É esse o ponto. Então, fica o questionamento, a dúvida e, principalmente, a clareza que é necessária nesse tipo de relação. Porque o que a Enel precisa, Marcos, mais do que voltar a aumentar o seu quantitativo de pessoal, de técnicos da rua, é principalmente resgatar a credibilidade dela perante os consumidores cearenses, que hoje praticamente não existe. Se você me apontar um cliente hoje que tem confiança no serviço da Enel, ele é um ET.
É um extraterrestre. São vários relatos, né, que nós recebemos e temos informações de pessoas que têm a conta com valor em dobro, e também acontece muito o relato de pessoas que nos informam que vêm duas contas juntas. Por exemplo, a conta do mês de junho com o mês de julho juntas. Então, esse tipo de situação que o Código de Defesa do Consumidor não permite. Tem que haver uma justificativa. Houve uma mudança do leiturista, a leitura foi feita de forma... houve essa mudança nesse critério. Isso é problema da Enel. Ela até pode fazer, mas ela tem que justificar como é que faz isso. Não pode simplesmente aplicar e deixar o consumidor ser pego de surpresa. E principalmente em decorrência também desses aumentos, sem que haja um reajuste, tenha um reajuste no consumo, um aumento no consumo. Tem algo que precisa ser explicado. A clareza, a transparência na comunicação, a seriedade na relação com o contribuinte, com o consumidor, isso é absolutamente necessário. A Enel ainda continua num período de provação, pelo menos para nós cearenses, e eu acredito para os demais consumidores paulistas, principalmente. Ela continua naquele purgatório em que ela tem que provar não apenas que é honesta, mas que ela é sim uma empresa eficiente e que respeita o consumidor no seu dia a dia. Desse jeito, o Nunes, por exemplo, tem que vir a público, o serviço de comunicação da Enel tem que vir a público, explicar por que isso está acontecendo. Enquanto isso, os consumidores que se sentem prejudicados estão aí, indo em busca de defesa do consumidor, dos órgãos de defesa do consumidor, e principalmente indo à Enel para serem atendidos e exigir que seja feita a revisão nos seus medidores, é claro, porque ninguém pode ficar no prejuízo. E isso significa dizer, Marcos, ainda mais, num período que nós estamos entrando já no segundo semestre, quando as empresas começam a se planejar para os gastos extras. Gastos extras, gente, a gente está falando de 13º do salário, é uma folha que pesa, principalmente em empresas menores, em empresas de médio porte, e não pode ser surpreendida simplesmente por uma ação que não é bem explicada, que é mal explicada, e que isso decorre naturalmente no impacto financeiro para muitas empresas, devendo trazer prejuízos e muitos abusos para todos. Então, fica aqui o apelo para que a Enel justifique, dê explicações técnicas, aponte por que está fazendo essa cobrança dupla e, principalmente, por que tem aumento em contas que mantêm o mesmo padrão de consumo. Ainda bem que, eu não sei se vai à frente, mas a Câmara Municipal aí citou que já tem uma CPI novamente, também, aliás, para poder investigar e apurar melhor essas histórias da Enel, Marco.